A casa vai ruir se não formos ossos do nosso amor, se não formos corpos em furacão, sem roupa nas palavras. Porque o tempo é um fio que pode romper hoje, sem que nós vivêssemos demais, exaltássemos demais, sem receios. Como se soubesses que amanhã não há um amanhã tão certo. Guarda-me esta noite, guarda-me esta noite. E o universo ainda não tem o que nos falta para sermos eternos. Guarda-me esta noite, escreve a nossa história. Não quero perder um pio, eu quero fazer hoje, deambular nas voltas do coração, no prazer das entranhas. O destino não previu o quanto somos doidos. Quão urgente é o nosso respirar na força das vontades. Como se soubesses que amanhã não há um amanhã tão certo. Guarda-me esta noite, guarda-me esta noite. E o universo ainda não tem o que nos falta para sermos eternos. Guarda-me esta noite,
Olá, amantes da música brasileira. Mais um Musical Entrevista. Carla Cruz, como é que você tá? Vislumbrada. Derretida. Derretida. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Porque estamos aqui com ela, cantora espetacular, de uma voz incrível e que é a nossa queridíssima Selma Fernandes. Eu sou tímida. É tímida. Tímida. É melhor ficar tímida agora. Mas tem uma voz absurda mesmo. Não tem o que dizer. Não tem como Obrigada, apresentar gente. de outra forma. Muito obrigada. E que, inclusive, inaugurou inaugurou algo aqui no canal hoje. Uhum. Que é escolher a cor Dos bolotinhos do microfone. Combinandinho, não ficou bonito, Combinandinho gente? total. Vamos fazer isso sempre agora. Vamos. Agora, quem for convidado aqui pro canal vai escolher a cor do microfone. Graças a Selma. Graças a Selma, agradeço. Mas antes, lembrando a todos vocês que a gente está aqui na TocaCast, que é um braço da empresa Toca Livros, sua empresa de audiolivros. Não tem muito tempo para ler livros, não tem muito costume também. O que pode acontecer, você pode ouvir os seus conteúdos. Então vá lá na Toca Livros, trazendo vida a seus livros. Beleza, Carlinha? Beleza. Pois é. Primeiro eu vou aqui dar um depoimento. Vou começar essa entrevista com um depoimento, porque o Musicalia Entrevista dá uma oportunidade pra gente bem legal, que é de conhecer artistas. Tem um monte de artista que a gente quer trazer, que a gente põe lá na listinha e faz e não sei o quê. Uhum. Mas tá acontecendo de vir indicações, né? Tá acontecendo de vir alguns artistas por assessores e, no caso da nossa entrevistada de hoje, pela indicação dos 3 artistas da No Estopa. E, Realmente, gente, resultado dos 3 artistas. acontece essa coisa louca aqui agora, porque a gente pega essa indicação e ouve e fala, meu Deus, como eu não conhecia isso até hoje na minha vida. Selma, como não te conhecia? Como é que é possível? É verdade, isso eu quero saber. Eu quero bem saber. Quero bem saber como é que é. Como a gente não se conhece. Bom, a gente vai começar falando dos últimos lançamentos, então vai ser primeiro dos singles. Quero Bom. falar desse álbum maravilhoso, já tô ansiosa. Mas vamos começar pelos singles, né? Uhum. O último foi o Da Janela, né? Como é que aconteceu esse single? Como que é? De quem que é a composição? O Da Janela é uma composição do Edu Capello e do Marco Villani. É uma música que... Até eu fico emocionada. Ah, que linda! É uma música que né, eu vivi muito tempo não era uma residência artística, mas era uma casa que se reuniam vários artistas, chamavam Casa Capello, que foi lá que eu conheci vários artistas, Dandara Modesto, Paulo Monarco, né? E eu sou de Itapevi, e em Itapevi eu cantava nas rodas de samba dos meus amigos, né, de pagode. E aí quando eu vim para São Paulo, né, que eu conheci essas pessoas, eu fiquei amiga primeiro da Isabela Moraes, Maravilhosa. que eu conheci Isabela, e Isabela me levou para conhecer essas pessoas. Quando eu vi esse povo cantando, Paulo Monarco, eu falei, gente, quem são essas pessoas? Né, aí eu conheci vários compositores lá, André Fernandes, Thiago K, Daniel Conte, Paulo Monarco, toda essa turma, Demétrios, todos eles se reuniam, Paulo Novaes, Pedro Alteri, esses meninos todos se reuniam, né, às vezes, e cantavam, eu ficava lá babando. Quem são essas pessoas? E aí eu conheci Edu, que era né, o dono dessa casa, e ele me mostrou essa canção, que eu falei para ele assim, eu vou gravar essa música. Não, eu vou gravar essa música. E aí a gente conseguiu gravar ela. Da Janela. Isso, Da Janela. Que é uma produção do Daniel Conte, que a gente queria experimentar sonoridades, né? Porque eu tenho essa coisa meio... Todo mundo me vê e fala assim, você é do samba? Amo
do samba. Mas, né? Como diz a Laíde Costa, gosta. Né? Todo mundo que me vê, você é do samba. Sou do samba. O samba, né? Tá na... Sim. Mas eu tenho esse meu lado meio lúdico, né? Meio do folk, meio do indie folk, né? Que essa coisa mais melódica, né? Essa coisa da voz, eu gosto disso. E hoje em dia tá cada vez mais difícil você pertencer a um gênero musical. É né? verdade. Tá muito mais misturado, né? Sim. Eu gosto de passear por todos os lugares. Sim. E aí, Isabela Moraes, quem falou da Isabela Moraes aqui foi a Bruna Caram. Falou que primeira vez que eu vi alguém cantando a capela foi a Bruna Moraes. E ela ficou falando, como eu sou burra, por que eu não pensei... Bruna Caram, uma querida. Eu conheci também Bruna Caram. Porque a Isabela sempre falava pra mim, eu falei assim, nossa, eu vejo. Ela falou assim, você não conhece, você vê. Um dia vai acontecer o encontro, né? Uhum. E é verdade, né? Um dia acontece o encontro, você vê a pessoa várias vezes, aí um dia acontece a magia do encontro. Você olha e fala assim, você não vai sair da minha vida. Foi o que aconteceu comigo, Bruna Caram. Olha só! Hoje... Muito legal. Hoje a gente é amiga, parceira. Olha aí! Eu já fui na casa dela. Muito bom! É muito bom, né? Conheci a família dela. Eu fiquei assim, gente... Muito legal. Bruninha, inclusive a gente estava conversando aqui antes, né? A gente tem que marcar um encontro com o Douglas Germano. Atenção, Douglas. Eu acho que até a entrevista sair já vai estar marcada. E aí, Douglas, atenção, Douglas, temos uma cervejinha para tomar aí, ó. Olha só, já pensou? A gente identificou, assim, né, uma proximidade em algumas músicas, mas aí já é mais pra frente, ou melhor, mais pra trás, né, no álbum. A gente achou algumas proximidades ali, achou interessante. Vamos tentar desenrolar isso aí, né? Topa, Selma? Eu topo! Eu topo super. Olha, e aí, de single, a gente teve antes o Viajante, né? Sim. Viajante. Você tem uma coisa muito... Esse single, você trouxe umas músicas bem profundas, né? Sim. Nossa, eu fiquei ouvindo e falei, caramba. Eu gosto muito da palavra, né? E da história da música. De letras infinitas. Dê pra mim, que é isso que eu gosto. Ah, você gosta de... Gosto. É mesmo? E decora bem? Decoro bem. Decoro bem. Rosa dos Ventos, ela tem 2 páginas. Vai embora. Né, que o pessoal brinca, fala, gente, é muito grande, mas assim, é maravilhosa. Demora um tempo, né, pra gente... Mas eu gosto muito de coisas profundas, né? Porque eu canto, eu canto a minha vida, assim, e essas coisas eu escutei durante a minha estrada, assim, no mundo. As minhas desilusões com a arte, porque ser artista nesse país não é fácil. Né? Amiga, fale, Selma, realmente. Você tem que acordar todo dia, tem dia que você desiste, tem dia que você quase desiste, tem dia que você fala, não, hoje eu sou maravilhosa. No outro dia você acorda, não quero mais. É o que acontece comigo, quase, né? Quase. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Mas a gente tá aí na luta. E Viajante, foi o meu primeiro projeto com leis de incentivo, que é da Lei Aldir Blanc. Ai, que legal. Que a gente escreveu e aí eu ganhei o projeto. Falei, gente. Inclusive, foi a Nô que viu. Porque assim, eu escrevi, falei, gente, essa menina tá na minha vida. Porque eu me inscrevi, eu me lembro que ela me mandou uma mensagem. Eu me inscrevi, né, junto com a minha amiga Cássia Sandoval, maravilhosa, e uma produtora foda. Ela escreveu e eu esqueci. Eu falei, quem vai olhar para uma formiguinha no meio da multidão, né? Nossa, Porque é difícil, é muita gente. É muita gente, muita gente boa, né? É verdade. Muita gente boa. E aí a gente escreve porque a gente insiste na vida, né, nas coisas. E aí a Nô me ligou, ela mandou uma mensagem e falou assim,
Selma, você ganhou um projeto! Eu falei assim, para! Aí ela me mandou um print. Aí eu falei assim, gente! Que legal. A Nu que deu a notícia. A Nu que deu notícia, é muito engraçado. A Nu que deu notícia. Verdade. Então, Acho que ela nem lembra disso. Olha, porque faz muito tempo, Caramba. Faz muito tempo. Mas o projeto, o single saiu do projeto, mas o projeto era pro single apenas? Era pro single. Só do Viajante era pra gravar um single. Sim. E um clipe. Aí a gente tinha um gravou. clipe. Aí a gente gravou o clipe, que foi produzido por esse rapaz da casa, que é o Edu Capello, que agora ele tem ele mudou de São Paulo, ele mora agora em São Roque. Olha. E aí ele tem uma casa musical também, né? Uma casa chama Ateliê Rural. Ateliê Rural. Que é muito legal lá. Uma residência artística, né? Com esculturas, né? Ele é um criador, né? Ele é cheio de ideias. Aí foi gravada nessa casa, no Ateliê Rural. Que maravilha. Teve a produção, teve muita gente, a Miriam que dirigiu, aí o Daniel Conte e ele que produziram, direção musical, todas essas coisas. Teve o pessoal da fotografia, vou falar todos, porque eu não quero ninguém magoado comigo. Falar um por um. Aí teve o Marcos Pires, teve a Lu que ajudou a gente, e teve um bocado de gente. Né? Caramba, que legal. Muito legal. E a gente gravou na pandemia. Nossa, foi bem mesmo, recente, né? É. Da época da lei. Isso. Então, né? Assim que saiu. Porque a gente antecipou, a gente já gravou, já passamos, vamos gravar, né? A gente não. Aí quando saiu, a gente já estava encaminhado. É que a Lei Aldir surge por causa o Aldir faleceu na pandemia, Sim. né? Então, meio que a homenagem ali, mais um resgate aos artistas que estavam sofrendo no período. Então, realmente foi... Aí a gente gravou essa música da Tereza Tinoco, que eu sou apaixonada, né? Eternizada na voz de Ney. E Ney ouviu a música, né? Ele, acho que pelo Instagram, lá pelas tirinhas, ele curtiu. Eu falei, ai, meu Deus! Ai, que legal! É muito legal, né? Ele curtiu! É muito legal essa conexão. Parece que são os fios ligados, né? Não é doido? Nossa, aí o coração fica... Ai, meu Deus, o Ney! Caramba! Mas é engraçado, né? Selma, você falou aqui das letras, e eu tenho aqui uma pessoa também que decora muitas letras, eu não decoro. Como é que vocês fazem para decorar letras? Demora? Para mim demora, é um processo. Essa letra Rosa dos Ventos eu decorei mais porque esse disco, Samba de Maria, é em homenagem à minha irmã. Sim. E aí sempre quando eu canto essa música, a história dessa música não é, né? Mas a história que eu criei na minha cabeça, que sempre quando eu canto essa música é referente à morte e vida, né? Eu imagino a gente andando, crescendo, até dar tchau, né? Então eu canto essa música, eu sempre falo, eu canto essa música para ela, né? Que é a música de Bruno Batista, que agora também é minha, Bruno Batista. E aí, que eu acho muito legal quando os compositores, né, falam assim, leve minha música, Sim. Né, vá passear com ela. Eu acho isso sensacional, né? Quando você não se... Tem canções que a gente faz pra gente, né? Que a gente guarda e não mostra pra ninguém. Né? Com certeza. E tem umas que a gente quer que viaje pelo mundo. E essa música dele, eu conheci na voz de Dandara Modesto. Sim. E que ela também canta, e tem várias outras artistas que cantam. Ele. E aí eu fiquei apaixonada por essa música. Nunca mais eu parei de cantar. Acho que nunca mais eu vou parar de cantar essa Olha, música. que nos shows está presente ela? Todos. Sempre. Muda o projeto, Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, né? Rosa dos Ventos, Samba de Maria. Sempre tá. Mas tem uma coisa quase de coautoria mesmo, né? Porque o intérprete, ele está escolhendo coisas que compõem sua história também, Sim. né? Então tem uma
uma espécie de coautoria também com quem está interpretando, não? Sim, eu acho que sim. Tem. Tem, né? Tem. Né, que a gente tem. Mas assim, eu tenho parceiros muito legais, assim, que falam assim, leve a música. Que eu me lembro, quando eu fui cantar essa música, eu falei para Dandara, que eu tenho muito respeito também pelo artista, pelos meus amigos artistas. Eu perguntei para ela, Dandara, ela falou, Selma, a música é do mundo, pode cantar, meu bem. Né? E aí Bruno também liberou e a gente vai cantando. A gente vai cantando. Que maravilha. Linha do tempo de singles, aí tem o Hora Sangrada. Hora Sangrada. Eu achei muito bom esse título. E eu Nossa, escrevi. é lindo. Eu vi o título e na hora de fazer a pauta eu estava escrevendo Sagrada sempre. Mas é Hora Sangrada, muito bonito Hora isso. Sangrada. Que é do André Fernandes e do... Esqueci. Mas eu já lembro! Ai, não fica triste. Não fica triste, não fica triste. Acontece. A gente põe o nome. Tá. É, colocar sim, o- geralmente aparece. Dois compositores, Os compositores. assim, maravilhosos. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tá. E que ele está sempre presente, mas fugiu. E esse foi realmente na pandemia, quando a gente não podia sair de casa. Eu tenho 2 amigos, que é a Natália e o Bruno Fragman. Na pandemia a gente se visita, né? Que podia ter aquelas visitas. Você visita escondido. A visita na miúda, né? visita miúda. Sem a Né, imprensa ninguém se saber. abraça, sem imprensa saber. A Né, distância. todo mundo, a gente, né, todo mundo fica longe, mas você senta ali pertinho. E aí eu tava produzindo essa música com o André me mostrou essa música. E o Daniel Conte, não, vamos fazer. E a gente queria testar nessas sonoridades, né, que eu gosto de viajar. Aí o Daniel falou, não, vamos já nessa música. Aí o Daniel produziu a canção. E a Nath e o Bruno, eles têm uma... Na época, eles ainda não tinham a produtora, agora eles têm uma produtora. E eu falei para eles assim, eu queria fazer um clipe. Vamos fazer. E aí eles fizeram o clipe da música, que ficou lindo demais. A gente fez no Parque Ibirapueras. Nossa. Ai, que legal. Ficou muito bonito, muito bonito. Que é o meu primeiro single, Foi o primeiro, né? foi o É primeiro. 2021. 2021. O primeiro. Sensacional. E é o primeiro de uma leva que a gente tava conversando sobre isso, né? Que aí talvez vai vir single, pode se incorporar em vai vir mais singles. Hoje tá muito mais comum lançar single, né? Pegou, né? Digamos assim. Pegou. É verdade. Não sei, né? Eu gosto de discos. Né? Mas Muito também maluquice, não te entendo. Como é que vai gostar de discos hoje em dia? Eu gosto do disco, né? Você clica na música. Eu sempre, às vezes, eu fico clicando na música, né? Porque eu escuto discos, CDs, vinil, YouTube, eu consumo tudo. Às vezes a mesma música, né? A gente tava comentando, né? Tem o vinil e CD do mesmo álbum e ouvindo no Spotify. É verdade, a gente estava comentando isso. Lembrei. E aí, eu gosto de escutar muito. Eu perdi o que eu estava falando. O pensamento fugiu. Foi embora. Desculpa, foi embora. Single e álbum. Single e álbum. Do single e álbum. Porque às vezes quando eu vou escutar no Spotify, não pode falar? Pode, Spotify, Deezer. Patrocina! Patrocina a gente, Spotify, Deezer, YouTube Music, Todo mundo. Apple. E aí, às vezes eu clico na música, você clica na música, aparece o disco inteiro, né? E às vezes você clica, eu falei, como assim, gente? Só tem uma música, tem uma né? música. Só tem uma música. Eu também estranho um pouquinho. É. Às vezes eu tenho, é um single, tá, beleza.
Mas hoje Pode tem um lance escutar. de single virar um álbum, né? Também Isso. tem- Depois conseguir juntar tudo, né? vira até uma Depois você campanha. junta E às tudo, vezes é pré-planejado mesmo, de vou lançar, já tem um disco pronto, aí o pessoal, vamos soltar essa primeiro, vamos soltar essa primeiro, soltar essa primeiro, depois... É verdade. E eu tenho amigos que às vezes gravam single, e depois eles faz uma outra, escutam todos, falam assim, ai, vamos gravar tudo de novo. Aí faz uma outra leitura, eu acho sensacional também. É verdade. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Aí você pode ouvir a música de vários jeitos. É muito legal. mas isso aí também, né? Tem muita gente que fez isso aí, Uhum. né? Releituras e tal. É. A gente tava comentando o Maurício Pereira, né? O mais recente álbum do Maurício Pereira é um disco de releitura, o micro, né? O Micro. É um disco de releituras. A própria obra, a revisitação. Agora, Demais, né? Selma, vamos lá no começo. Você até contou pra gente um pouquinho durante o almoço como que foi o seu... Como foi o seu primeiro contato com a música, assim? Quais foram as influências? Como que você foi se interessando? A minha família sempre foi muito musical. Não tem ninguém artista, mas a gente sempre foi muito musical. Minha avó, ela cantava pela casa, né? Porque minha avó, ela foi criada no... Eu não gosto de falar roça, eu gosto de falar campo. Foi criada no campo. E elas falavam das cantigas da colheita, né? Que elas colhiam. Caramba! Cantando. A minha avó falava, tem as cantigas de roda. Minha avó do interior, raiz, ela falava as cantigas de roda. Mas eles escolhiam cantando, né? Para passar o tempo. Então eu cresci escutando, né, minha avó cantar. Porque eu fui a que ficava mais com a minha avó, né? Era o grude dela. Então eu escutava, eu e ela, a gente teve esses momentos mais de intimidade, porque eu sempre fui a fofurinha da avó. E aí meus irmãos tinham ciúme. E eu vi minha avó cantar, porque minha avó me ensinou a costurar. Minha avó me ensinou... Naquela época a gente era muito simples, né? Então ela fazia bonequinha de pano. Aí ela me ensinou a dar os pontinhos. Ai, que legal. Caramba! Aí ela falava que eu era talentosa, né? Então eu vivia essas coisas. Então minha mãe fala assim, onde essa menina tá inventando isso? Porque eu vivi com a minha avó, né? Isso é muito engraçado, né? Dentro da sua própria família, eu vivi com a minha avó. Então eu tenho tive essa intimidade com ela, de escutar ela cantando, dela falar das cantigas de roda, né? Dela falar que às vezes que não tinha instrumento, que eles acendiam a fogueira e faziam uma roda e ficava cantando os cantos que eles inventavam. Minha avó era analfabeta, né? E existia, então a minha base musical vem dessa mulher. Nossa! Dessa mulher. E da minha mãe e do meu pai, que eu sempre ouvi o dia inteiro eles cantando. Meu pai, a gente subia essas escadas, né? Que nossa casa tinha uma escada, meu pai canta Boêmia, que me tens de regresso. Ai, que maravilha! Então eu cresci mesmo, né? Eu fui educada musicalmente sem... informalmente, né? Informalmente. Tanto que eu nunca estudei. Não tive a oportunidade de fazer uma faculdade como eu queria. Ainda é tempo, mas eu ainda tenho outras prioridades. Dá tempo, morri, dá tempo de fazer. Mas assim, eu faço os cursos, né, tenho os de música, vou fazendo aos pouquinhos, mas não dá para eu, né, abandonar algumas coisas. Agora eu não tenho mais tempo de me dedicar como eu me dedicaria há uns anos atrás, mais jovem, mais... Eu fui aprendendo na vida. Então, a minha base vem da minha família. E meu pai comprou a primeira vitrolinha dele e ele comprou uns vinil. Que ele escutava Roberto Carlos, isso eu lembro. Sempre. Elvis Presley. Oh. Ele escutava muito Roberto Carlos e Amado Batista, que eles cantavam o dia Sim. inteiro. O amigo dele sabia tocar um acorde. E meu pai tinha um acordeon, que ele falava sanfona. E eu me lembro, sempre teve fogueira, né? Porque a gente morava no mato, Itapevi, na época era mato. Aí depois, né, adolescente, a gente vai para a igreja, né? E na igreja você tem cursinho de música. Já tem uma coisa mais estruturada ali para você aprender, né? Na época, na escola, tinha aula de música.
que foi o primeiro contato que eu tive com aula de fazer exercício, que eu vou até falar o nome dela, a professora Ourísia. Ourísia. Que é a minha Nossa. professora da escolinha, eu me lembro da 4ª série, Olha só. que assim, ela dava aula de música e naquela época as crianças não estavam muito interessadas, mas eu era a única que eu fazia todos os exercícios que ela mandava. A, E, I, O, U, E, I, O, A. Isso eu me lembro até hoje, eu uso assim. Que maravilha. Que eu me lembro até hoje. Então, a minha formação musical, ela é muito ingênua e inocente. E acho que quando eu canto, eu passo... É isso que eu aprendi, né? Que antes eu não sabia o que era um dó. Hoje eu já sei o que o Daniel está ensinando. Daniel está ensinando. Mas assim, antes eu não sabia, então eu vim muito do ouvido, né? Sim. Do ouvido. E aí eu sempre tive dificuldade de misturar, porque eu sempre achei que eu não sabia nada. Falei, não sei. Como que eu vou cantar com essas pessoas, né? Como que eu vou cantar com uma banda? E aí eu fui conhecendo esses amigos, né, que foram me colocando, né? Selma, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Aí quando eu vi, eu estava misturada. Nossa. Aí eu estava cantando, aí eu estava com as letras decoradas. Eu falei, gente, quem é essa pessoa? Sou eu. E fui aprendendo muito com essas pessoas. Eu comecei a cantar, as primeiras músicas autorais que eu comecei a cantar foi de Isabela Moraes e de André Fernandes e do Thiago K. Foram as primeiras canções que eu fui num show deles e ouvi eles cantando. Gente, onde tem isso? A gente manda para você, manda seu e-mail. Aí tá, um monte de canção, uma mais linda que a outra. Eu quero cantar tudo. Aí você vai descobrir. Aí eu descobri que eu escrevia também. Que eu tenho essa facilidade com melodia. Né? Aí depois fui descobrindo também como eu era musical. A magia foi acontecendo. Nossa. Até eu entender. Falei, gente, eu sou uma artista. Total. Né? Total. E aí eu fui descobrindo. Aí eu tenho hoje 47... Eu não gosto de falar a minha idade, mas vou falar, porque é motivo de orgulho. Eu tenho 48 anos e, assim, em 2015, que eu comecei... 2015, quando eu participei de um programa de TV, que eu comecei a me entender como artista. Nossa. Né? Eu sempre fui artista, mas entender, né, o que eu poderia fazer para crescer. E aí, correndo atrás devagarinho, sem saber, né? Aí você chora, eu não sei, alguém me ajuda. Né? E foi dando certo aí, tamo aí. Qual é o programa? The Voice Brasil! The Voice! Sobre ondas velhas, vou sem vela e sem chegar. Não sou eu que me navega e nem me navega o mar. Reconheço esta cidade e suas capas de revistas, deusas de eletricidade, albergados e skatistas. Sob essa ponte, bebi ponche em concha rasa, morei logo ali de fronte. Sei que o amor não teve casa nesta vida sem plateia. Sou a minha própria atriz. Alguém disse na estreia, eu não ia ser feliz. Fui casa nova num romance de novela. Beijei Lisbela, conheci os seus
meus pecados, perdi Joana e sonhei com o primo dela que morreu apaixonado. Ganhei a espada de um herói de montaria, ouro e mirra de um mago embriagado. Dancei no espaço e contei tanta mentira que adormeceste em meus braços. Vi condoliças, ritas, joaquinas, praias vermelhas, azuis e grenas, uma trapezista montenegrina casar com o Marquês de Carabas. Vi Jimmy Carrey deixar Clementina numa cena de Eternal Sunshine. Se eu dissesse que estive no teu coração, will you be mine? Hoje sou as sandálias do tempo, as medalhas de algum general, o perfume da rosa dos ventos, uma esfinge de água e sal. Sou a carta à espera do jogo e o tesouro que não espera o mar. Sou a vela que brinda com fogo, sou a dor e o esporro em quem se queimar a saliva, cilados suspeitos, os morangos no pátio real, se a saudade te arranha o peito. Sou feita de outro material, nenhum corte me revela o corpo, nem um sopro me faz confessar. O desejo é meu último porto, hoje eu vejo, hoje eu mato, hoje eu morro, hoje eu volto pra lá. E que loucura, porque a gente viu ela cantando, eu até comentei com ela cantando Travessia. Travessia, que é uma pancada, né? Uma música... Com tanta alma, com tanto... E afinadíssima, e uma coisa linda, né? Nossa! E aquele momento foi quando você se entendeu, né? Que engraçado. Sim. E que, pra quem olha, fala, é uma artista pronta. Pronta, exatamente. Exatamente. Mas a gente tem isso, né? Porque até quando eu cheguei lá no The Voice, né, que eu vi todo mundo aquecendo a voz, até ali eu ainda não, eu aprendi na escolinha, mas eu não achava, para mim era tudo muito novo. Todo mundo com rede, eu não tinha rede social, não tinha nada. Era do mato total. Não tinha nada. Aí quando eu cheguei lá, você tem que ser associada. Eu falei, que isso? Eu não sabia nada.
eu era um bebê mesmo, Sim. né, entrando na música, apesar de cantar há muitos anos, né, de ter o calinho das estradas, eu não sabia o que era viver a música, né, viver da música. Né? Mas eu acho que esses calinhos das estradas é que fazem diferença, É. viu? Pelo menos eu vejo isso, principalmente em ti. Sim. Esse lance da gente falar uma artista pronta, muitas vezes vem por causa dos É calinhos das verdade. estradas. É verdade. Sim. Com certeza. De estar nas rodas com os meninos, de cantar. Que o primeiro grupo, a primeira oportunidade que eu tive foi lá em Itapevi, os meninos que tinham um grupo de pagode chamado Reflexamba. 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 Maravilha. Hoje eles têm uma roda de sambão mesmo, né? Lá na Coabs de Itapevi, que se chama Quem é de Sambar. Assim, meninos muito musicais, que você olha e fala assim, gente, esses meninos é muito foda, eles têm que ganhar o mundo. E eles estão na luta também, por aí. Assim como eu, né, que adentrei mais, assim, né, no universo musical. Tá desbravando mais, Tô. talvez. É. Caramba. E depois desse momento que você participa do The Voice, assim, mudou muita coisa pra você? Depois desse momento de se enxergar como artista? Assim, primeiro é o choque, né? Aham. Quando você sai de lá, que aí fala, o que eu vou fazer? Ninguém me falou. Eu tinha pensado até aqui. Ninguém me deu a regra agora de como continua. Que eu saí nas batalhas. Primeiro que eu fiquei famosa, Ah! né? Você fica famosa por uma semana. Sim, Você não sim. pode nem sair do portão da sua casa. E depois de uma semana, cadê essas pessoas? Cadê? Onde vocês estão? Você fica famosa, mas eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque eu não tenho vergonha de falar, porque eu sou diarista, né? Sim. Trabalho nas casas, porque eu precisava de um trabalho que me desse também autonomia para eu poder ser livre, Sim. para fazer minhas coisas. E quando eu entrei no The Voice, quando eu saí do The Voice, eu falei assim, vou ter que fazer alguma coisa, eu preciso ganhar dinheiro e preciso... E aí eu arrumei várias casas para eu trabalhar, que inclusive algumas eu tô até hoje, que é gente boníssima que entende o meu trabalho, que me apoia, que vai nos meus shows, compra ingresso, que me apoia, e a gente tem essa parceria, né? Então eu tenho contas pagas e corro atrás para ter mais dinheiro, Sim. né? Para Sim. realizar sonhos e para agregar amigos. E aí, quando eu saí do The Voice, não sabia o que fazer. Aí fui trabalhar como diarista. E eu tenho um amigo, Paulo Monarco. Paulo Monarco falou para mim. Isso eu nunca esqueci. Ele nem lembra que ele me disse isso, né? Às vezes a gente fala as coisas para as pessoas num momento mais frágil, elas guardam para sempre, que foi isso que eu guardei. Ele falou assim, por que você não vai para os festivais? Vai fazer a sua estrada, se inscreve. Aí eu me inscrevi no primeiro festival, passei. Aí comecei a passar em vários festivais e comecei a ir para as estradas, né, de Minas, né, tem muitos festivais pelo Brasil, Festival de Itaiandu, Maroro de Ouro, FENAC, FEMUSIC, Festi-Clube, são vários festivais que tem no mundo, assim, que... Dá pra ir E fazendo aí, a circuito. primeira vez que eu pisei num palco gigante, que eu falei, vou morrer. Porque assim, é a cidade inteira que vai ver aquele festival. São vários músicos de vários lugares do Brasil. E aí você entra para defender uma canção, você tem uma única chance na vida de defender uma única canção. Aí quando eu pisei no palco, que eu vi uma multidão, eu quase caí dura, mas eu não passei né? Porque você vai, primeiro você canta, aí você passa para a final. Sim. E da final você concorre, né? Geralmente tem prêmios em dinheiros, né? E aí eu não passei, o primeiro festival eu não passei. Aí depois ganhei uma amostra
E aí eu fui indo para festival, aí, né, sempre perdia, mas aí ficava triste, mas só que eu não percebia que eu estava aprendendo, né? Sim. Até que um dia eu subi no palco, falei, gente, esse palco é meu. Nossa. E aí eu cantei mesmo. Aí eu ganhei o primeiro festival. Ai, Primeiro lugar. Aí eu quase morri. Aí você falou, agora ninguém me segura mais. Agora ninguém me segura, né? Porque aí você descobre, você fala assim, nossa, gente, eu sei fazer isso, né? Você descobre, às vezes a gente esquece que a gente sabe fazer. Eu sei fazer isso, é minha vida, menina, é o seu ofício, vá-te embora pro mundo. E aí eu comecei a ganhar vários festivais que foram muito importantes para mim. Eu olho cheio de troféu, eu falei, gente, teve um dia que eu estava triste, meu amigo foi em casa, eu falei, tô cansada, ele falou assim, aí ele pegou meus troféus, falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, eu ganhei o primeiro lugar lá em Paracatu, e esse aqui? Eu falei, esse aqui, e esse aqui? Ele falou, Selma, a sua história aí, linda. Levanta daí que eu vou te dar pau na cara. E foi nos festivais pelo Brasil que eu ganhei. Eu tenho muito também essa coisa do festival, então eu tô acostumada a cantar em palcos grandes. Então você tem que essa coisa, o corpo vai, né? Tudo vai. E aí eu sou super grata assim por ter entrado, por ter trilhado essa estrada, e grata a Paulo Monarco por me dizer isso. Nossa, olha o Paulo Monarco que... Na hora certa, né? Na hora certa, exatamente, né? E como que chegamos naquilo que é a nossa paixão em comum, que é o disco, CD? O disco, eu sempre quis gravar um disco, né? Daí eu saí, fui trabalhar, aí cantava em alguns lugares, participei do Máquina da Fama, cantando um inglês de quinta categoria. Estamos em casa. Cantando uma música da Yolanda Adams. Ganhei lá uns 3.000 reais. E aí fui fazendo coisinhas assim, E aí eu queria gravar um disco, aí eu fiz um financiamento coletivo, mas para gravar uma música só. E aí esse meu amigo Edu Capelo falou, não, eu vou gravar. Eu falei, você grava minha música? Ele falou assim, gravo. Aí eu cheguei com meu dinheirinho, aí ele falou assim, Selma, guarda esse dinheiro aí. Cheguei com meu dinheirinho para ele gravar a minha música. Né? Porque eu não sabia nem isso, eu era muito inocente, gente. Eu tenho vontade de voltar lá e menino. Buscar você mesmo. Era muito inocente. Cheguei comigo e falei, eu tenho 5.000 reais pra gravar. Era muito inocente. E antes eu tinha vergonha de contar. E aí eu tenho um amigo, que é o Felipe Macedo, que ele me ensinou a ler. Me ensinou a ler porque eu tenho dificuldade de entender, né, o pensamento. Porque eu fui criada na simplicidade, então não tem esse... E aí ele me ensinou a ler, não conseguia ler, era doida para ler livros, mas queria ler um Sócrates, não entendia. Aí ele falou assim, ele é escritor, ele falou, não, vou te ensinar. E aí ele começou a me dar livros infantis. Aí eu lia vários. E eu comecei a gostar. Ele falou assim, toma esse. Aí ele foi me dando um mais difícil. Hoje eu estou lendo vários livros. E estou entendendo tudo. E aí, voltando, Edu, levei meu dinheirinho lá. Edu falou assim, Selma, vamos esperar. Aí uma amiga me chamou para abrir o podcast, para abrir o monólogo dela. Porque ela queria que eu cantasse aquela música Rosa dos Ventos. Uhum. Sim. E aí foi a primeira vez que eu cantei essa música em público e ele estava. Eu me lembro que ele ficou muito emocionado. E aí ele me chamou e falou assim, não vai gravar uma música não, vai gravar o disco inteiro. Opa! Nossa. Então foi Rosa dos Ventos também que abriu a porteira. Aí a gente foi escolher o repertório e ele gravou meu disco. E ele me deu o disco de presente. Caramba! Nossa. Aliás, ele nos deu, né? Ele deu pro mundo esse disco. Uau, a gente ouviu derretido. E eu sou muito grata porque foi esse disco que me levou para... Né, que fez as pessoas me conhecerem. Esse disco, acharam esse disco, tem o... Não sei se existe mais, mas é o Edu Fé, o site embrulhador.
Ah, sim. Ele achou meu disco ficou entre um dos melhores discos de 2019. Que quase que eu Caramba! morri. E nesse disco, Edu conseguiu juntar um monte de gente. Aí veio, Bocato tá no disco gravando. O Bocato tá lá. Bocato ouviu. Porque se chegar, deixa eu te mostrar uma música. Eu quero gravar aí. Aí veio o Serginho. Serginho gravou. Serginho Carvalho gravou. Filó Machado. Filó Machado gravou. Nossa Senhora. Ai, e Filó Machado, assim, Filó Machado me apoia muito, né? Nossa, ele é A demais. Família Machado né? é demais. Que nível. Então o Filó já participa do meu disco, participa do meu show, me carrega pros lugares. Salma, tem um trabalho, vai lá! Eu vou. Né, Filó e a filha dele, Camila, e o Filipinho, são gente, assim, são família. Né, E aí eu fui até chegar agora, nesse momento, nessa caminhada, até chegar. Aí você vai conhecendo, né? Aí um te mostra, outro te mostra. Isso demora anos, né? Até você estabelecer todos os contatos, entender, né? Pisar certo, nossa. Aí quando eu vejo as minhas amigas, né, que estudam, falam, tá difícil, gente, calma. Não é assim, não. Demora muito tempo. Você tem que ter paciência com você mesmo, né? Uhum. E para escolher esse repertório maravilhoso? Foi a ajuda de Edu. Tem uma música que é do Sandro Dornelles, que era a última música que faltava pro disco, e a gente se reuniu para cantar. O Sandro falou, deixa eu mostrar uma música. E eu, Edu, caçando a última música pro disco. E aí ele começou a cantar, o Edu olhou e falou assim, é essa daí. Eu falei, essa música vai pro disco. Aí o menino falou, como assim? Só tava mostrando? Só tava mostrando. E eu sou apaixonada por Bruno Batista, porque a maioria fui eu que eu escolhi em parceria com o Edu, né? Mas assim, todas as músicas eram as músicas que eu queria pro disco. Sim. Tanto que o disco, se você vê, ele às vezes ele se costura e às vezes não. Né? Uma música costura com a outra, mas a outra tá lá longe. Que assim que é a minha cabeça, né? Lógico, assim que é a nossa, né? A sinapse porque eu não quero exatamente... uma coisa combinandinho. Né? O meu show é assim, não é uma coisa combinando. Né? Uma hora você tá triste, você vai pular, não é uma coisa combinandinho, né? Eu não gosto muito, eu gosto dessa Esse que é a graça, pra mim. Nada contra. Cada um tem o seu jeitinho, me deixa com o meu. Né? Maravilha. E preconceito linguístico? Preconceito linguístico de Isabela, que é uma porrada. Exatamente. Isabela E é uma das músicas que eu escutei e falei, não, eu quero essa música. Eu fui atrás do livro, que é muito foda, né? E essa coisa também... E aí Isabela me explica, né, que essa música acho que ela fez, não sei se posso, não vou nem explicar, porque posso explicar errado. O dia que a Isabela vir aqui, ela fica... Ela explica. Se Alma deixa uma dívida pra Isabela. Olha, Isabela, quando você vir, você conta da música. Eu também estava começando a entender algumas pautas, né? Que eu tô entendendo até hoje. Sim. Que né, da cor, do preconceito da pele, né? Do preconceito também da fala. Porque na minha casa nunca se falou sobre isso. Acho que a gente sabia a sensação. Exato. Mas, né, quando
um exemplo, quando as crianças falavam assim, seu cabelo é duro. Eu falava, mãe, falaram que o meu cabelo... Minha mãe falava assim, mas é mesmo. Ai, para com isso, coisa de... né? A minha mãe sempre... Passava por Então, cima. então a gente foi sendo empurrado para sobrevivência. E aí você acaba criando uma casca, né? Então, quando alguém faz alguma coisa, não dói como doeria, com todo respeito. Estou falando da minha vida particular. Sim. Quando a gente tem muito mais força para enfrentar, né, algumas palavras. Assim. Porque eu fui criada assim. E aí, mais para frente, eu vim, né, me educar. Entender a complexidade, né? Entender tudo isso. E aí foi uma porrada, né? Porque aí quando eu entendi e senti, eu quase morri, mas depois falei, não, levanta. Levanta. E aí eu venho me descobrindo, né? Me descobrindo, me empoderando como uma mulher negra. E que é, para mim é 1000 vezes mais difícil, né? De resistir, de ter um lugar. E aí tô aí, cheia de coragem. Sim. Cheia de coragem. Eu acho que sua fala é muito importante, porque eu até fiz um vídeo recente com esse tema, com a temática de como, aqui na realidade da cidade, como que periféricos recebem esse tipo de coisa, e como que hoje eu acredito que não há esse diálogo com os mais pobres, com as pessoas que têm que enfrentar isso. Eu até aproveito para ter um livro do Tiagson, Tudo que você queria saber sobre funk, tinha medo de perguntar, em que tem um capítulo sobre isso que é simplesmente devastador. Ele fala, meu irmão, na periferia é isso, eles levantam e enfrentam, eles não têm outra escolha. Então, é exatamente o que você está falando. É lógico que é importante a gente entender, né, que isso tem que ser combatido, que isso precisa ser melhorado e que tudo, mas precisamos entender que a periferia responde de outra forma. Sim, e eu sou da periferia. Exatamente. Exatamente. Que hoje circulo em vários lugares e tem um lugar, né? Que é muito... A arte me deu essa possibilidade de ter um lugar no mundo. Sim, exatamente. Né? Das pessoas me ouvirem, igual eu tô aqui, vocês me ouvindo, né? Sim. E eu resisto por isso. Falei assim, eu vou aprender a falar pelos meus. E para servir também de inspiração, né? Para a geração mais humilde dos meus que tá chegando por aí, que ninguém sabe, né? Que todo mundo fala, mas o mundo evoluiu. Não. A periferia ainda tá difícil. Aquele papo de a favela venceu. Não venceu? Exatamente. Pra quem? A favela venceu pra quem? Selma. De acreditar no próprio sonho. Eu falo isso... eu tenho uma mãe que ela tá doente agora, né? Ela tem psicológico meio abaladinho. E eu pensei, assim, às vezes, em desistir, mas aí você pensa... Quando você vem de uma família muito pobre, que você começa a crescer um pouquinho, a sua família, né, tem várias demandas, aí você volta, você dá um passo para trás, você dá vários passos para trás. Exato. E aí eu tento, assim, resistir. Falei, eu vou cuidar de vocês, mas eu vou continuar. Então, eu sou muito criticada por isso. Assim, deixa sua mãe sozinha e deixo ela sozinha, assim, e vou. Caramba. E depois eu volto. Porque, assim, eu não quero desistir. E eu não vou desistir, né? Eu não vou desistir. Ah, não vai mesmo. Não vou desistir, a gente mesmo não vai deixar. Que papo não é esse? Cadê? Não vou desistir, não. Quem sabe eu não sirva de inspiração. Eu acho que sim. Acho que já serve muito. E para mim mesmo, muito, né, né? gente? Para mim mesmo de... Sim. Que a gente tem uma força aqui dentro, né? A gente que não sabe. Todo mundo tem. Todo mundo tem.
Bom, Ai, desculpa, falei demais. Não. Ah, eu sou delícia. Eu acho que é faladeira. a faladeira, mas são falas importantes, necessárias, eu acredito. Sim. eu ia falar da Rosa, É, exatamente. que tem esse dueto lindo. Sim! A gente ouvindo no Spotify, quer saber quem é? É Dona Consegue. Judite. Que coisa linda. Maravilhoso, maravilhoso. Ela é avó de uma amiga minha, a Yolanda. E aí, a Yolanda, a Yolanda é uma artista muito foda. E a família dela é muito musical, então a avó dela canta lindamente. Quando eu ouvi, eu falei, não, eu vou trazer Dona Juju para meu, Dona Juju vai vir. E aí eu convidei ela. Aí no dia da gravação, a gente foi gravar no estúdio, aí veio Dona Juju com a filha dela, linda, toda. E ela falou, mas eu vou cantar, vai cantar comigo. E ela cantou lindamente. Foi muito bonito. Gente, Um beijo pra Dona Juju. beijo. Nossa, e passa, né? Dá um ar completamente enraizado, né? É, Lindo. aquela coisa mesmo intrínseca, né? Sim. Que ela traz. Nossa, muito impactante. Muito impactante. E a gente tem, você já comentou, mas eu queria saber mais do Samba de Maria, né? Que é uma música muito importante para ti. Sim. A minha irmã morreu em... Porque não tem como não falar dela. Né? Uhum, Minha irmã morreu em 2014 de câncer. uhum. Ela teve um câncer que... E a minha irmã, ela cantava. Né? A minha irmã era mais do lírico. A minha irmã, ao contrário de mim, como ela era, né, ela era a filha do meio, ela teve mais oportunidades, né? Aí ela foi fazer conservatório, ela fez. Ela gostava de... Ela queria cantar em coral. Só que aí ela morre antes. Né? E essa música é do Tiago, e quem cantava essa música é o Márcio Pazinho e a Carol. Aí eu ouvi eles cantando essa música, um dia eu falei, gente... Aí um dia, quando ela estava doente, eu cantava essa música para ela. Aí ela falava assim, essa música é minha música. E aí eu falei pro Márcio, ela estava internada na época, o Márcio falou assim, a gente vai lá cantar essa música para ela. Só que não deu tempo, ela foi embora, Sim. mas eu canto essa música para ela, né? Que é uma festa, né? Que a morte também pode ser celebrada, né? Ela existiu, minha irmã existiu. Sim. Minha irmã existiu aqui. E aí eu falei assim, eu vou continuar pela gente. Né? A voz não foi calada, nós vamos cantar. Voz não foi calada. A voz não foi calada. O álbum é dedicado à irmã. Sim, o álbum é dedicado a ela. Eu acho que o meu canto é dedicado a ela, né? Sim. As mulheres da minha família. Porque eu acho que quando eu falo, né, que meu canto ele tem uma dor, né? E quando eu canto, eu acho que eu salvo as mulheres da minha família que não puderam falar, né? Maravilha. Que eu posso falar por elas. Assim. E mudar o rumo da história, né? Talvez não venha, porque outras... mas mudar o rumo da nossa história, né? Um dia a gente vai se encontrar todo mundo. Ai, Selma! Muito bom. Vai ser uma grande festa. Vai ser uma grande festa. Uma grande festa. Carlinha. É o quê? Ainda tem muita coisa aqui. Carlinha. Que Carlinha é esse? Manda, então. Manda. Ai, meu Deus. Será? Bom, eu ia falar da faixa explicativa, né? Do quem é Maria. Eu achei muito legal. Quem que teve essa ideia? Como que foi isso? Eduardo, ele perguntou para o Tiago uma vez, né? Conta um pouco dessas... Ele chegou para mim e falou assim, e se o Tiago falasse, Tiago Carvalho,
falasse no meio da música. Vamos. Aí ele perguntou pro Tiago, né? E aí ele falou que essa música pode de uma separação, como é doída a dor de uma separação, que essa música foi feita para a sobrinha dele, Maria. Aham. Hoje Maria canta. Teve um dia desse que ele Olha falou, Maria só. canta, Maria toca violão. Maria tá cantando mesmo. Maria canta lindo. Maria canta lindo. E aí Edu viu e falou assim, vamos colocar. E assim, eu nunca gravei um disco, eu topava tudo. Falei assim, vamos, Tudo que tiver direito, tudo né? que tiver direito. Eu lembro que às vezes a gente, né, porque assim, uma produção também a gente briga, que às vezes a gente dava se arranhava, né? Você não entende, você também não. Aí tinha uma amiga que sempre falava pra ele, Selma nunca gravou um disco, tenha paciência. Aí ele falou, é verdade, você nunca gravou um disco? É verdade, eu nunca gravei um disco. Porque esse disco demorou 4 anos que a gente foi fazendo devagarinho, né? 4 anos 4 de anos um pra processo sair. de... Aí ele sai em 2019. Caramba! Mas, assim, lapidadíssimo, né? Porque Sim. ele... Ouçam, gente, pelo amor de Deus. Ouçam esse disco, porque, assim, eu tava comentando com o Juscelino, acho que foi ontem, antes de ontem, eu falei, nossa, esse disco é de cabo a rabo, assim. Você coloca e fala, tenho que ouvir todas. Não tem essa de sair pulando música, sabe? Sim. Essa aqui dá pra pular. São letras muito Nossa. fortes, né? Muito fortes. Muito Sim. fortes. Aproveite para mostrar para aquela câmera ali o que Tá você bem. trouxe aí. Tcharam! Uma surprise! Eu tenho um tesouro que eu trouxe de presente! Tem muitos! Eu trouxe presentes! Onde se encontra para comprar? Pode ser comigo mesmo, vai no Instagram. Vai no Instagram. Vai lá no Vai Instagram. no Instagram da Fernandes. Selma Fernandes, pede o CD lá, que eu sei que tem gente aqui do canal que, assim Tem. como a gente aqui, ainda ouve CD, vinil, enfim, ó. É verdade. Discão, e eu ainda hein? devo discos ainda, né? Para algumas pessoas que eu não achei mais o endereço para enviar. Pode me cobrar que eu mando. Cobra que manda. Fala, Selma, sou eu aqui. Dá o meu disco. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, olha isso aqui. Ouçam. Assim, Olha que beleza. uma obra maravilhosa. Esse Essa disco foto aqui, ó, é da Nadia Coates. Olha só. Maravilhosa. Uma artista Nádia Coach, maravilhosa. que lindo. Porque eu queria essa coisa, né, de renascer, que era para Uhum. minha irmã. E que eu falei, eu quero uma rosa numa parede branca. E todo mundo falou, ai, Selma, que rosa? Eu quero uma rosa. E ninguém conseguia entender o que eu queria. Aí a Nádia falou assim, Selma, me explica. Eu falei assim, eu quero uma rosa na parede branca. Ela falou, espera. Ela mandou eu segurar a rosa. E aí saiu essa foto linda com a minha mão. Aham. Isso que eu tava olhando É. aqui. Falei assim, você tava segurando, né? Que lindo. Belíssimo, gente. Ouçam esse disco. Ouça, eu quero dizer uma coisa Você não também. pode dizer que a música brasileira morreu sem ter ouvido esse Olha ela disco. aqui, ó, renascida. Entendeu? E eu tenho que dizer também que bom que existe, ó, agora fazendo aqui um apelo pela mídia física. Que bom que esse disco tão incrível, que demorou 4 anos para ser lapidado, Sim. tá aqui em CD, né? E que temos agora. É, e tem as músicas das pessoas que eu conheci na Casa Capelo, que foi Isabela Moraes, que foi a dona Juju, Bruno Batista, Dandara, Paulo Monarque, Aquiles Neto, André Fernandes, Eduardo Capelo, Tiago Carvalho, Sandro Dornelles, Zeca Barreto, Bruno Batista e o Gregory Raerto, que foi os primeiros compositores que eu conheci. Que E coisa. eles estão aqui dentro, eternizado para sempre. Maravilha! Versões maravilhosas. Maravilha! Tá bom, Juscelino, pode mandar agora. Notícia vai. triste. Selma Fernandes. Ai, minha Nossa Senhora. O que você acha da música brasileira hoje? Nossa Senhora. É uma pergunta difícil demais. Muito, né?
A música brasileira hoje. A música, eu acho que ela. Acho que uma palavra, liberdade, né? Hoje todo mundo é livre para dizer, né? Eu acho que a música brasileira hoje está muito livre. Tudo bem que a gente vive, né, dentro cada um das suas bolhas, mas assim, você não é mais censurado. Né? Você pode cantar o que você quiser. E né, você pode cantar com respeito e até sem respeito, né? Que eu vejo muita coisa aí. Você pode cantar sem respeito, com amor, né? Sim. A música brasileira hoje, e tem essa juventude vindo, né? Com essas sonoridades que eu tô enlouquecida. Eu estava escutando uns meninos, João Menezes e o Nairon Igro. Nairon. Eles têm uma sonoridade, Pedro Negro Índio, eles têm uma sonoridade assim, de gente, parece que você está flutuando, né? E aí eu conheci esses meninos agora. Eu falei, gente, essa juventude. Fui num show deles. Eu fiquei encantada com esses meninos. Fiquei encantada, assim. Músicos incríveis, os jovencinhos, tudo bebecinhos. Mas assim, com uma cabeça, né, para compor. Que eu acho que vai avançando, né, as gerações, aí eles vêm com outras palavras, né? Quero viver mais! Por quê? Ver tudo que tiver para ver, né? Tudo que tiver para ver. Eu acho que a música brasileira, uma palavra para definir a música brasileira é liberdade, né? Tá livre. Né? Não vou saber falar tecnicamente. Então, estou falando com palavras do coração. A música brasileira hoje é livre! Livre e liberdade para nós. Selma Fernandes, que coisa incrível. Carlinha, quer falar alguma coisa? Ai, nem sei o que eu quero falar, gente. Quero falar um monte de coisa, mas... Não, primeiro que foi um prazerzaço conhecer o seu trabalho, assim. Como eu falei, tem esses artistas que, de repente, vêm até a gente, né? Agora com esse lance das entrevistas. E que a gente fica assim, meu Deus, que bom que veio. Então, que bom que a Nô chegou aqui, falou seu nome, deu tudo certo para você vir, porque foi maravilhoso conhecer seu trabalho e estar aqui conversando, batendo um papinho. Eu que agradeço, eu que agradeço. A gente almoçou junto, comi coisas deliciosas. Muito bom. A gente conversou. Eu cheguei tímida. Agora estou livre, estou! Tá livre igual a música brasileira. Igual a música brasileira. Vou abrir aqui, ó. Eu abri, deixa eu mostrar pra vocês. Lindeza. Lindeza. Olha, Selma, assim, você ganhou assim, seguidores para sempre. A gente vai acompanhar. Eu acho assim, artistas do seu calibre tão importantes para o Brasil, assim. As coisas que você falou dos calos da estrada, da voz ancestral, de tudo que você traz na sua música, da sua vivência que vem junto também. E que você tem falado do lance de a parte técnica tá impecável, assim, né? Então, assim, não tenho o que dizer aqui. Então, é uma soma muito grande dos calos da estrada, mas a parte técnica e tudo que um artista do seu tamanho pode nos oferecer. Assim, é emocionante ter pessoas como você nesse país e artistas desse nível nesse país. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E volte sempre, por favor. Voltarei. Eu agradeço. Se tiver lançamento, já vem. Eu venho. Quero agradecer a oportunidade, o carinho, o respeito que vocês me trataram hoje aqui. Né? E que lindo, Anô! Me indicou, né? E assim, a vida da gente é isso, né? Os amigos, essa costura, né? Os amigos da gente vai... Que eu acho, para mim, ser artista é somar com os meus amigos, né? Sim. Agora eu tô fazendo uns trabalhos lindos, assim, participei do show de pessoas lindas, da Nina, do Lucas Caram,
né? Nossa. Paulo Novaes, cantando com Paulo Novaes, gente que eu admirava, que eu admiro, né? Que eu falo admirava, que tava À lá, né? distância, Eu né? tava lá à distância e de repente Agora tá. ter esses encontros é muito bom. Que a gente possa se misturar mais, né? Mais. E colocar, né? Juntar os nossos, né? Eu gosto muito de dividir, que eu não quero chegar lá sozinha, né? Eu quero levar meus amigos. Quer levar todo mundo, vamos Quero todo levar meus mundo. amigos. Eu tenho um sonho que, se realizar, o universo vai se realizar. Eu falei assim, o dia que eu estiver tocando, né, eu vou tocar no estádio do Morumbi, vai estar todo mundo lá, eu vou levar todos os meus amigos pro palco. Pronto. Todo mundo. A gente sonha, pode se realizar, sim. Pode, Acredite, com né? certeza. Pode se realizar. Com certeza. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo e, se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Solto a
Maravilha, Carlinha. Quer fechar, Bento? Quer fechar? Tudo bem, pode ser. Pode ser. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa entrevista maravilhosa. Ouçam Selma Fernandes, gente, pelo amor de Deus. Links Vocês na descrição. não vão perder nada, muito pelo contrário. Continue aqui no canal, apoiando, compartilhe, não se esquece de curtir, considere ser membro do canal se você puder e quiser. E até a próxima entrevista. Tchauzinho pra vocês.